Eu quero trazer uma palavra para o teu coração nessa noite. Uma palavra que eu já ministrei numa quinta-feira, mas Deus me levou a até falar na quinta-feira que eu iria pregar ela de novo. E aí, quando eu estava meditando nessa palavra, eu preguei ela na quinta passada em Adamantina. E aí Deus me deu uma outra revelação em cima dessa palavra. E quando eu estava debulhado em cima dela, pensando sobre ela, Deus me deu algumas outras revelações que eu quero compartilhar com você. Então nós vamos caminhar aqui para o tema: sujeite a Deus e resista ao diabo. Fala para quem está do teu lado assim: sujeite a Deus e resista o diabo. Põe um fundinho aí feliz para mim aqui, para a gente navegar tranquilo nessa ministração. Eu peço para o pessoal da mídia, da transmissão, gravar essa palavra para nós lançarmos ela nas redes sociais. Sujeite a Deus e resista ao diabo. Então nós vamos para Tiago, a epístola de Tiago, capítulo 4, verso número 7. É o texto que dá a introdução para essa palavra. Tiago 4,7 diz assim: portanto, sujeitem-se a Deus, mas resistam ao diabo e ele fugirá de vocês. Vou repetir: portanto, sujeitem-se a Deus, mas resistam ao diabo e ele fugirá de vocês. Querido, duas palavras neste texto que propõem um posicionamento nosso contra o nosso adversário. Duas palavras. As duas palavras são sujeição e resistência. Sujeição e resistência. E nós só podemos expressar autoridade frente ao nosso adversário quando nós nos sujeitamos a Deus. Então, para você ter autoridade sobre o teu adversário, você precisa estar debaixo de uma autoridade. Por isso, Tiago, ao escrever sobre a resistência contra o diabo, ele fala também sobre a sujeição. Meu Deus, essa palavra está difícil aí. Você tem que estar debaixo da autoridade. Então, submeter-se a Deus é oferecer resistência ao diabo. E você precisa entender algo: que quando nós nos submetemos a Deus, quando nós oferecemos resistência, nós estamos cumprindo com um posicionamento e uma responsabilidade que é nossa. Submeter a Deus e oferecer resistência é uma responsabilidade sua contra o inimigo. Então me ajuda a pregar e olha para a pessoa que está do teu lado e fala assim: ei, se submeter a Deus e oferecer resistência é sua responsabilidade contra o inimigo. Querido, preste bem atenção: a autoridade, ela é um resultado de sujeição a Deus. E por isso eu quero levar você à história do rei Ezequias. O rei Ezequias, ele vai viver essas duas palavras no seu reinado. O rei Ezequias, ele vai estabelecer essas duas palavras no seu reinado. E não só estabelecer essas duas palavras, como também desfrutar da consequência de quem põe em prática essas duas palavras. Quem põe em prática essas duas palavras, de fato, vê o inimigo fugindo de você. O rei Ezequias, ele vai estabelecer uma reforma que está registrada em 2 Crônicas, capítulo 29 ao 32. Lá ele descreve um período muito importante do reino de Judá, especialmente no que diz a respeito da restauração do culto ao Senhor, da purificação do templo, do retorno do povo de Deus à essência de Deus, do povo voltar o seu coração para Deus. No relato de 2 Crônicas, capítulo 29 ao 32, ele mostra na prática como aplicar as palavras de Tiago 4:7, sujeição e resistência. Então nós vamos para o texto. Vai lá para 2 Crônicas, 2 Crônicas, capítulo de número 29, capítulo de número 29.
começa a mostrar para nós como uma nação inteira, liderada por um homem de Deus, se sujeitou a Deus. E esse texto vai mostrar para você como você tem que se sujeitar a Deus. Como, pastor? Como eu me sujeito a Deus? Primeiro, o texto diz para nós no capítulo 29, que Ezequias, no primeiro ano, verso 3, no primeiro ano do seu reinado, no primeiro mês, ele abriu os portões da casa do Senhor e os reparou. Diga comigo assim, diga assim, ó: eu me sujeito a Deus, reparando e purificando o templo. Por que reparando e purificando? Bom, reparando, nós já percebemos no verso número 3, que o texto diz para nós que quando Ezequias assumiu o governo, ele assume o governo porque ele era filho do rei, ele era filho do rei Acás. Esse rei Acás foi alguém que foi completamente fora, estava completamente fora da presença do Senhor, era alguém que não andou nos caminhos do Senhor, foi alguém que se corrompeu, alguém que sacrificou a ídolos, alguém que mudou completamente, sabe, o posicionamento espiritual do povo de Deus. Foi alguém que se afastou do Senhor. Até no capítulo 28, verso número 1, fala que esse rei não fez o que era reto aos olhos do Senhor. Ele andou pelo contrário, ele andou contrário a Davi, seu pai. Ele andou completamente longe da presença do Senhor. E aí Ezequias assume uma nação distante do Senhor. E sabe o que ele faz? Primeiramente, ele repara o templo e purifica o templo. Aonde está falando isso, pastor? Nós já lemos o verso 3, mas o verso também de número 16 nos ajuda a perceber isso. Olha o que o texto diz: os sacerdotes entraram na casa do Senhor para purificar, e tiraram para fora, ao pátio da casa do Senhor, todas as coisas impuras que encontraram no templo do Senhor. E os levitas pegaram essas coisas e as levaram para fora ao vale de Cedron. Começaram a santificar no primeiro dia do primeiro mês, no oitavo dia do mês, e no oitavo dia do mês chegaram ao pórtico da casa do Senhor. Em 8 dias santificaram a casa do Senhor, e no 16º dia do mês terminaram. Então foram falar com o rei Ezequias no palácio e disseram: já purificamos toda a casa do Senhor, bem como o altar de holocausto, com todos os seus utensílios, e a mesa da proposição com todos os seus objetos, também todos os objetos que o rei Acás, em sua infidelidade, jogou fora durante o seu reinado, nós já preparamos e santificamos, e eis que estão diante do altar do Senhor. Preste bem atenção no que eu estou falando para você. Ezequias, ele decide se sujeitar a Deus, ele decide levar a nação de Israel se sujeitar a Deus, uma nação que estava contaminada, perdida, longe da presença do Senhor. Ezequias, no seu reinado, ele começa uma reforma religiosa, e ele começa pelo templo. Pelo templo. Querido, sabe o que eu estou falando para você nessa noite? Se você quer ver o diabo fugindo de você, se você quer ver o inimigo correndo de você, você precisa reparar e purificar o templo. Talvez você pergunte: pastor, cadê a água para a gente começar a lavar aqui o templo? Eu não estou falando deste templo não, preste bem atenção. Você precisa reparar o templo, purificar o templo. E o templo para nós no Novo Testamento, 1 Coríntios capítulo 6, verso número 12 ao 20, você vai ler comigo. 1 Coríntios 6, do 12 ao 20, diz assim: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Os alimentos são para o estômago, e o estômago existe para os alimentos. Mas Deus destruirá tanto o estômago quanto os alimentos. Porém,
o corpo não é para a imoralidade, mas para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Deus ressuscitou o Senhor e também nos ressuscitará pelo seu poder. Vocês não sabem que o corpo de cada um de vocês é membro de Cristo? E será que eu tomaria o membro de Cristo e faria membro de uma prostituta? De modo nenhum. Ou não sabem que o homem que se une a uma prostituta se torna um só corpo com ela? Porque, como se diz, os dois se tornarão uma só carne. Mas aquele que se une ao Senhor é um só espírito com Ele. Fujam da imoralidade sexual. Qualquer outro pecado que uma pessoa cometer é fora do corpo, mas aquele que pratica a imoralidade sexual peca contra o corpo, o próprio corpo. Será que vocês não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo, que está em vocês, e que vocês receberam de Deus, e que vocês não pertencem, ou melhor, que vocês não pertencem a vocês mesmos? Porque vocês foram comprados por preço. Agora, pois, glorifiquem a Deus no corpo de vocês. O que Paulo está falando aqui? Paulo está falando assim: nós precisamos reparar o templo, nós precisamos purificar o templo. Só que o templo que Paulo está falando não são essas estruturas aqui que nós estamos olhando. O templo tem a ver com o teu coração, com o teu corpo. Sabe o que Paulo está falando? Reparar o templo é colocar toda a imundícia de pecado para fora. Reparar o templo é parar de ser dominado pelo pecado. Reparar o templo é fugir da imoralidade sexual. Paulo está falando isso, e o rei Ezequias fez isso, mandou purificar de toda a imundícia que estava dentro do templo. Querido, sabe qual que é o grande problema das pessoas? É que elas pensam que porque tem Jesus, podem viver uma vida completamente distante daquilo que Jesus liberou sobre elas, declarou sobre elas. Sabe qual que é o grande problema? É que muita gente quer ser abençoado, viver uma vida abençoada, mas não consegue entender que o chamado de Jesus para nós é buscarmos a presença dEle, e a presença dEle não está em estruturas, a presença dEle não está em uma pessoa somente, a presença dEle está no nosso coração. O teu coração é o melhor altar para o Espírito Santo se manifestar. Eu vou repetir: o teu coração é o melhor altar para o Espírito Santo se manifestar. Você precisa entender isso. Até quando? Até alguém se posicionar. Até quando vamos ficar contaminados pelo pecado? Até quando seremos dominados pelo pecado? Até alguém se posicionar. Fala para quem está do teu lado: até alguém se posicionar. Olha aqui para mim e fala assim: ó, todo domínio do pecado, toda a escravidão do pecado está até que você não se posicione. Porque a partir do momento que você se posiciona, querido, não tem pecado, não tem realidade de impureza, não tem imoralidade que suporte o seu posicionamento. O teu corpo, ele é templo do Espírito Santo. Segundo, como eu me sujeito a Deus, o texto fala para nós que Ezequias restabeleceu o culto. Verso número 30, 31 do capítulo 29. Então o rei Ezequias e os chefes ordenaram os levitas que louvassem o Senhor com palavras de Davi e de Asaf, o seu vidente. Eles fizeram com alegria. Olha, preste bem atenção. Eles fizeram com alegria e se inclinaram e adoraram. Verso número 31, Ezequias tomou a palavra e disse: agora vocês se consagraram ao Senhor, venham e tragam sacrifícios e ofertas de ações de graças à casa do Senhor. A congregação trouxe o sacrifício e as ofertas de ações de graças, e todos estavam de coração disposto, e trouxeram o holocausto. Querido, preste bem atenção. O rei Ezequias restabeleceu o culto. E olha as características desse restabelecimento: alegria, disposição, sabe? Inclinou-se, humilhação, adoraram, reconhecimento. Hoje eu estou para pastorear, então aguenta. Tu vem para o culto,
depressivo. Tu vem para o culto desanimado. Tu vem para o culto e oferece a tua tristeza, a tua falta de disposição. Você oferece para o Senhor, sabe, a sua arrogância. Você oferece para o Senhor tudo que é tipo de realidade que não tem nada a ver com aquilo que Ele te pede. Querido, preste bem atenção. Você está aqui para cultuar o Senhor. Tem lugares que você vai, você enche de expectativa, você fica animado, você se enche da presença, sabe, fica alegre. Eu vou para tal lugar. E quando fala para você vir cultuar o Senhor, qual é a tua disposição? Parece que a gente coloca uma lista de problemas e fala assim: eu estou indo para o Senhor, porque essa semana foi um desafio. Lá em casa o capeta reinou, lá em casa aconteceu. Ei, querido, para de ficar trazendo lista de tristeza, e ao entrar neste lugar, entre saltando de alegria, porque se você tem força para chegar até aqui, você tem força para sair daqui cheio do poder de Deus. E se é para Deus, bate bem forte aí. Nós precisamos entender isso. O povo estava disposto. Querido, tem hora que você olha para o louvor, você fala assim: meu Deus do céu, não pode uma coisa dessa. Querido, o apóstolo Paulo em Romanos capítulo 12, verso de número 1 e 2, ele diz o seguinte: portanto, irmãos, pela misericórdia de Deus. Sabe aquela misericórdia que você fala: tem misericórdia, Senhor? Pela misericórdia de Deus, eu peço que vocês ofereçam o corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. O que Paulo está falando para a igreja em Roma é: eu preciso de disposição, eu preciso de corações alegres, eu preciso de alguém que vem se humilhar diante da presença do Senhor e reconhecer a adoração, reconhecer o caráter de Deus, aquilo que Deus é. Você já parou para pensar que a gente canta algumas músicas de adoração que falam sobre o caráter de Deus, a igreja reage de um jeito, mas se você colocar aqui com todo respeito a Cassiane, colocar aqui: Deus não rejeita a oração, nego pega fogo. Oração é alimento, nunca vi um justo sem resposta, ou ficar no sofrimento. Deus vai na frente, abrindo o caminho, quebrando a corrente. Queridos, a gente só pensa em louvar. Louvar é o reconhecer o que Deus faz, mas a gente tem dificuldade de falar assim: o Senhor é grande. A gente tem dificuldade de falar assim: o Senhor é tremendo. Sabe por quê? Porque a nossa adoração está condicionada com aquilo que Deus faz. Enquanto você ficar condicionando a sua adoração por aquilo que Deus faz, você nunca vai apresentar uma verdadeira adoração. Maria, quando derramou o perfume diante dos pés de Jesus, ela não estava preocupada se ela ia ter bênção ou não ia ter bênção. Ela não estava preocupada com a lista de pedidos que ela tinha para Jesus. Ela estava preocupada que a presença do Mestre estava lá. E se a presença do Mestre estava lá, eu vou prestar minha adoração. Se a presença de Jesus está lá, eu vou prestar minha adoração. Não interessa se eu vou receber ou não, não interessa se está bem ou não, não interessa se eu tenho a provisão ou não, eu vou adorar, eu vou reconhecer, porque Ele é. Ezequias fala para o povo: ei, vamos restabelecer o culto. E o culto é com disposição, é com alegria, é com humilhação, é a gente ir para a presença do Senhor e falar: Senhor, nós estamos aqui para te adorar. Ezequias repara o templo, Ezequias restaura o culto, como eu me sujeito ao Senhor. 3, celebrando a aliança. O capítulo 30, 2 Crônicas, o título, pelo menos da minha Bíblia, é a celebração da Páscoa. O verso de número 1 fala assim: depois disso, depois de Ezequias ter reparado o templo, purificado o templo, depois de Ezequias ter restabelecido o culto, o texto fala assim: Ezequias enviou mensageiros por todo Israel e Judá. Escreveu também cartas para as tribos de Efraim e Manassés, para que viessem à casa do Senhor em Jerusalém para celebrarem a Páscoa ao Senhor, Deus de Israel. Preste bem atenção, querido. A celebração da Páscoa faz menção à libertação do povo de Israel da escravidão do Egito. Vocês estão caminhando para a Quaresma.
nós iremos no domingo dia 20 de abril, celebrar a Páscoa do Senhor, que é a libertação do povo de Deus, de aproximadamente 420 anos, escravos, no Egito, sofrendo, castigados, sendo humilhados. Ezequias percebeu que aquele povo já não comemorava mais a aliança, então ele decide celebrar a aliança. Ele decide celebrar a aliança. Hoje nós vamos celebrar a aliança. Hoje nós vamos celebrar o memorial de Cristo como a aliança que marca um tempo de libertação na sua vida. Você está indo para a mesa, sabe para quê? Para celebrar um tempo de libertação. O apóstolo Paulo, em Efésios capítulo 2, verso de número 1 ao 6, Efésios 2, do 1 ao 6, Ele lhes deu vida quando vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais vocês andavam num outro tempo, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Entre eles também nós todos andávamos no passado, segundo a inclinação da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira do Senhor, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos nas nossas transgressões, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça vocês são salvos, juntamente com Ele nos ressuscitou, e com Ele nos fez assentar em regiões celestiais em Cristo Jesus. Pastor, o que eu faço quando eu estou na mesa? Você está comemorando isso aqui, ó. Você está celebrando isso aqui. Você está falando assim, ó: no passado eu andava segundo a natureza do meu corpo, da carnalidade, segundo o aspecto deste mundo. Eu andava no passado, agora eu não ando mais. Eu andava inclinado para a carne, agora eu ando inclinado para o Espírito. Eu agora estou vivo e não sou mais morto. É isso que Ezequias estava fazendo, mostrando para o povo que o passado deles era um passado de morte, e o presente deles era um presente de vida. Querido, preste bem atenção. Olha para quem está do teu lado e fala assim: faça de tudo para celebrar. Diga: para sentar na mesa do Senhor. Faça de tudo. Pastor, estou em pecado. Se arrependa, mas faça de tudo para estar ali. Faça de tudo para falar: ei, diabo e seus demônios, o meu passado, ele é celebrado pela minha libertação. Eu era, não sou mais. Como eu me sujeito a Deus, seja fiel de todo o seu coração. Ezequias restaurou, reparou e purificou o templo. Ezequias restabeleceu o culto. Ezequias celebrou a aliança. Ezequias, ele foi fiel. Sabe o que ele fez? Verso 31, verso de número 1, capítulo 31, melhor dizendo, capítulo 31, verso de número 1. Acabando tudo isso, todos os israelitas que estavam ali saíram às cidades de Judá e quebraram as estátuas, cortaram os postes da deusa Azera e derrubaram os lugares altos e os altares em todos os territórios de Judá, de Benjamim, de Efraim, de Manassés, até que tudo tivesse destruído. Ele acabou com os ídolos. Ídolo é ídolo. Primeiro mandamento, Êxodo 20, verso de número 3 ao 6. Não tenha outros deuses diante de mim. Não faça para você imagem de escultura, nem semelhante a alguma... nem semelhança alguma do que há em cima no céu ou embaixo da terra, nem nas águas debaixo da terra. Não adore essas coisas, nem preste culto a elas, porque eu, o Senhor seu Deus, sou zeloso e visito a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira
e a quarta geração daqueles que me odeiam, mas faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Ídolo é ídolo. O que toma o lugar de Deus na sua vida é ídolo. O que toma o lugar de Jesus na sua vida é ídolo. O que toma o lugar do Espírito Santo na tua vida é ídolo. Seja fiel, querido. Agora, não há uma fidelidade só de coração e culto, de devoção. Há uma fidelidade nas contribuições. Verso de número 4 e 5 do capítulo 31. Olha o que Ezequias faz. Além disso, ordenou ao povo que morava em Jerusalém que contribuísse com a sua parte devida aos sacerdotes e aos levitas, para que estes pudessem dedicar-se à lei do Senhor. Logo que divulgou esta ordem, os filhos de Israel trouxeram em abundância as primícias do cereal e do vinho e do azeite e do mel e de todo o produto do campo. Trouxeram também em abundância os dízimos de tudo. Querido, preste bem atenção. Fidelidade a Deus tem a ver com as suas contribuições, é a sua fé. Nós lemos um texto aqui, mas eu vou ler outro. Malaquias 3:10, ou melhor, Malaquias 3 do 8 ao 10, que diz assim: será que alguém pode roubar a Deus? Mas vocês estão me roubando, e ainda me perguntam, em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Com maldição vocês são amaldiçoados, porque estão me roubando, vocês e a nação toda. Tragam todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. Ponha-me à prova nisso, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não lhes abrir as janelas do céu e não derramar sobre vocês bênção sem medida. Está aí, está na Bíblia isso, não tem como rasgar e tirar. Preste bem atenção. Ou nós vivemos uma fidelidade completa diante do Senhor, ou nós iremos viver uma fidelidade incompleta, e você não aceita uma fidelidade incompleta. Você aceita? Você aceita a sua esposa chegar e falar assim: eu sou 99% fiel a você, só 1% eu não sou fiel a você? Você aceita? Agora, por que Deus tem que aceitar a sua infidelidade? Por que Deus tem que suportar a sua infidelidade? Ezequias falou: nós vamos reparar, e nós vamos reparar por completo, não vai ficar nada, nós vamos nos sujeitar em tudo. Oh meu Deus do céu, sujeição é sujeição, se submeter é se submeter, é realmente reparar o meu corpo, tirar toda a imundícia de pecado, é realmente dar um culto agradável ao Senhor, um culto alegre ao Senhor, é parar de chegar aqui cansado, morrendo, não consegue levantar um braço, não, eu vou dar um culto ao meu Deus, sabe, é você celebrar a mesa do Senhor e falar assim: pecado, você não vai me impedir de ir na mesa, pecados, você não vai me impedir de ser filho para sentar na mesa, eu não vou ficar comendo no quartinho escondido não, eu vou para a mesa, porque eu sou filho, sabe, é viver a realidade de fidelidade, é chutar o ídolo da sua vida, é colocar o Senhor em primeiro lugar em todas as áreas da sua vida, isso é se submeter. Eu falei que existe duas palavras: sujeição e resistência. Como que eu resisto, pastor? Verso número 1 do capítulo 32. Verso número 1 do capítulo 32. Estou na metade da palavra. Agora vai. Preste bem atenção. Depois dessas coisas, que coisas? Depois dessas coisas: purificação do templo, restabelecimento do culto, celebração da aliança, fidelidade ao Senhor. Depois dessas coisas, inclusive o texto fala: e desta fidelidade, Senaqueribe, o rei da Assíria, invadiu Judá e sitiou as cidades fortificadas com a intenção de conquistá-las. Depois que o povo estava sujeito a Deus, o inimigo se levantou. Tem gente que fala assim: pastor, por que o inimigo não se levanta contra a minha vida? Porque você não se sujeitou a Deus. Aí vem aquela história do muro, o cara morre, vai para o céu, chega lá,
Ele está em cima do muro, olha para um lado, tá os demônios, do braço cruzado, jogando carta. Do outro lado tá os anjos, falando, vem para cá, vem para cá. Do outro lado tá lá, ei, 6. Tá os demônios lá, né? Do outro lado os anjos, vem para cá. O cara fala, para. Escuta, os anjos estão aqui do outro lado, aqui falando para eu pular para esse lado de cá. Vocês estão aí jogando baralho, está dando a mínima para mim. O diabo olha e fala assim, o muro é nosso. Eu não preciso te ter, eu já te tenho, porque o muro é nosso. Deixa eu te falar, se você não se sujeita a Deus, de fato o inimigo não vai, se levantar contra a tua vida. O inimigo já está cirandando na tua vida. O inimigo já está cirandando na tua vida. Se você não consegue encontrar paz, e eu falo isso profeticamente para alguém aqui nessa noite. Se você não consegue encontrar paz, o inimigo está cirandando na sua vida. Eu não sei para quem eu estou falando, mas não estava no cronograma falar isso. Preste bem atenção. O inimigo levanta, o texto fala, quando Ezequias viu que Senaqueribe tinha vindo e estava resolvido a atacar Jerusalém, ele decidiu o quê? Ele decidiu resistir. Então primeiro eu me sujeito, sujeitai-vos a Deus. Agora eu resisto o diabo. Pastor, como eu resisto o diabo? Olha o que Ezequias faz. Decidiu, verso de número 3, decidiu em consulta com os seus oficiais e os seus homens valentes. Primeiro, eu resisto o diabo, eu resisto o inimigo, nunca sozinho, sempre acompanhado. Olha para quem está do teu lado e fala assim, não se resiste o inimigo sozinho. Ei querido, Ezequiel não vai sozinho, ele vai consultar os oficiais, ele vai consultar os homens valentes. Querido, preste bem atenção, caminha com quem já venceu o que você luta ainda. Não fica caminhando com quem está trepado, todo arregaçado, todo fulezado ali, não. Caminha com quem já venceu o que você está lutando ainda. Não vou chamar ninguém para essa guerra não, vou chamar os homens valentes. Eu vou chamar os oficiais, os príncipes em algumas traduções. Eu não vou chamar qualquer pessoa não, eu vou chamar gente que tem joelho de camelo, que dobra o joelho, busca a presença do Senhor, gente que é referência, gente que busca a santidade, gente que fala que está pronto para interceder, para lutar com você. Ei, para de ouvir derrotado, para de ouvir fracassado, começa a ouvir quem está vencendo, quem está lutando, mas também está vencendo. Preste bem atenção, Isaías capítulo 41, verso número 6, um a outro ajudou e ao seu companheiro disse, esforça-te. Romanos 15, verso número 1 ao 3, mas nós que somos fortes, devemos suportar as fraquezas dos fracos, e não agradar a nós mesmos. Portanto, cada um de nós agrade ao seu próximo no que é bom para a edificação. Porque também Cristo não agradou a si mesmo, mas como está escrito, sobre mim caíram as injúrias dos que te injuriavam. Se você é forte, você tem uma responsabilidade, levantar o fraco. Se você é homem valente, você tem uma responsabilidade, cercar a tua casa. Se o inimigo está se levantando lá, deixa eu falar para você, homem, é hora de você se levantar como um homem valente, como um corajoso, como alguém que é de Deus. Não se luta a batalha contra o inimigo sozinho. Pastor, como que eu resisto? Não se resiste o inimigo com as fontes acessíveis. Verso número 3 e 4, a parte B. Então ele consulta ali os oficiais, os seus homens valentes, e ele a tapar as fontes das águas que havia fora da cidade. E eles o ajudaram. Assim, muito povo se ajuntou e taparam todas as fontes, bem como o ribeiro que corria pelo meio da terra, pois dizia, por que viriam os reis da Síria? Por que viria o inimigo? Por que viria o adversário e acharia tanta água por aqui? Ei querido, resistir o inimigo é não deixar as fontes acessíveis. Fonte não tampada pode ser envenenada.
Tem muita gente envenenada, porque o inimigo ele vai na fonte e ele não só toma a água da fonte, mas ele envenena a fonte. Onde o veneno está entrando? Por onde o veneno está entrando? Por onde o mal do inimigo está entrando? Preste bem atenção, fonte é alimento. E eles falam assim, por que eles viriam aqui e achariam tanta fonte de água? Sabe o que eu estou falando para você? Resistir o inimigo é não dar fonte de sustento para ele. Fala para quem está do teu lado assim, ó, resista o inimigo, não dando fonte de sustento para ele. Gênesis capítulo 3, verso número 14. Olha o que diz o texto. Então o Senhor disse à serpente: por causa do que você fez, você será maldita entre todos os animais domésticos e entre todos os animais selvagens. Você rastejará sobre o seu ventre e comerá pó todos os dias da sua vida. Olha a aplicação que eu vou fazer nesse texto. Olha a aplicação que eu vou fazer nesse texto. Serpente come pó. Já viu alguma serpente comendo pó da terra? Preste bem atenção. Serpente não come pó. Então qual é a aplicação que eu faço aqui nesse texto? O homem é feito da onde? Da terra, do pó. No velório você vai, o pastor ou o padre fala: e o pó volte à terra como era, e o espírito volte a Deus que o deu. Sabe o que eu estou falando para você? Satanás se fortalece pela nossa carnalidade. Quando nós damos vazão à nossa carne, Gálatas 5, vai lá ler depois. Tem tudo que é tipo de carnalidade. Quando você dá lugar para o diabo, é quando? Quando você dá vazão para a tua carne. É quando você se dobra para a sua natureza carnal. Então sabe o que eu estou aqui para falar para você? Não dê pó para a serpente se alimentar. Não dê carne para a serpente se alimentar. Ei querido, eu estou falando para você nessa noite: resista o inimigo, não dando fonte de sustento a ele. Está dando carne? Está respondendo a sua carne? Não quer que o inimigo não seja alimentado. Fuja da inclinação. O apóstolo Paulo fala isso, Romanos capítulo 8, verso número 13. Porque se vocês viverem segundo a carne, caminharão para a morte, mas se pelo Espírito mortificarem os feitos do corpo, certamente viverão. Você vai andar por onde? Pela sua carne ou pelo seu Espírito? E preste bem atenção, o Espírito está em letra maiúscula, o Espírito Santo de Deus. Você vai viver pelo Espírito Santo de Deus ou pela sua carne? Satanás vai ficar se alimentando ainda da sua carnalidade? Por que a gente faz o jejum? Para matar a sua carne, para não dar vazão para o seu pecado, para não deixar com que Satanás se alimente da sua carnalidade. E carnalidade aqui tem um número. Eu poderia ler aqui as obras da carne em Gálatas 5, mas você vai ler na tua casa. Não dê vazão para a sua carne. Como que eu resisto? Não se resiste o inimigo com muralhas quebradas. Satanás chega diante de Deus para falar de Jó. Lembra de Jó? Quem lembra de Jó? Jó capítulo 1, verso número 10. Na verdade que tu me puseste uma cerca ao redor dele, e da sua casa e de tudo aquilo que ele tem. Não é verdade que tu, deixa eu ler melhor aqui, não é verdade que tu puseste uma cerca ao redor dele, da sua casa e de tudo que tem? Abençoaste a obra de suas mãos, e os seus bens se multiplicaram na terra. Satanás estava falando de quem? De Jó. Eu não tenho como cessar, tem uma muralha aí. Querido, você quer resistir o inimigo? Levante uma muralha. O que é levantar uma muralha? É não dar brecha. Na fala do crentez, não dá brecha não. Não dá brecha não. O muro, querido, de dentro para fora, ele é sensível. De fora para dentro ele é intransponível. Sabe o que eu estou falando para você? O diabo não consegue passar a cerca que Deus colocou ao redor da sua vida, da sua casa, da sua família.
Mas se você vacilar, o muro de dentro para fora é sensível. É sensível. O rei Ezequias fala assim: nós não vamos deixar os muros quebrados não. Verso de número 4, ele fala assim, ó, Ezequias, verso de número 5, melhor dizendo, Ezequias se animou, restaurou as muralhas da cidade. O inimigo não vai entrar aqui para fazer arruaça dentro de casa não, porque se o Senhor nos deu esse muro, e se o Senhor nos levantou contra o inimigo não vai achar espaço para entrar. Quem está entendendo, diga amém. Seja profeta agora e fala assim: o inimigo não entrará, porque existe um muro, diga uma cerca, ao redor da minha vida, da minha casa e de tudo que eu tenho. Era isso que Jó estava falando. Então nós precisamos entender isso, querido. Restaure, não dê legalidade para o inimigo. Eu já estou terminando, aguenta aí. Como que eu resisto? Como eu ofereço resistência? Eu resisto o inimigo colocando torres de vigia. Verso 5, a parte B: construiu torres sobre elas, sobre as muralhas tinham torres de vigia. Torres de vigia. O Junior está chegando aí, segura um pouquinho aí, ó, para eles não entrar. Vai devagarzinho, na moral, pisa fofo aí, para não atrapalhar o culto. Preste bem atenção no que eu estou falando para vocês aqui, ó. Torre de vigia. O que é torre de vigia? É ser vigilante. Isso fala da importância de ser vigilante, querido. Você não precisa entrar em tentação para lutar contra ela. Você pode evitar a tentação. Isaías 62:6: sobre as suas muralhas, ó Jerusalém, pus guardas que jamais se calarão, nem de dia nem de noite. Vocês que farão com que o Senhor se lembre, não descansem. Mateus 26:41: vigiem e orem, para que não caiam em tentação. O espírito na verdade está pronto, mas a carne é fraca. Ei, querido, põe vigias. Pode vir o pessoal do louvor. Vai parecer que está acabando. Para eu resistir, ele não para por aqui. Ele consulta os homens valentes, ele tapa as fontes de água, ele repara as muralhas, ele põe torres de vigia. E para resistir o inimigo, eu preciso fabricar armas de guerra e escudos. Efésios capítulo 6, verso número 12 ao 17. Porque a nossa luta não é contra a carne nem contra a sangue, mas contra principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso, peguem toda a armadura de Deus para que possam resistir no dia mau, e depois de terem vencido tudo, permanecer inabaláveis. Portanto, fiquem firmes, cingindo com toda a verdade, vestindo a couraça da justiça, tenham os pés calçados pela preparação do evangelho da paz, segurando sempre o escudo da fé, com o qual poderão apagar todos os dardos inflamados do maligno. Usem também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Não se vai para a luta, não se resiste o inimigo sem estar preparados com armas e escudos de guerra. Ezequias faz escudos. Verso de número 5: fortificou o Milo, a cidade de Davi, e fez armas e escudos em abundância. Não fez pouco não. Sabe o que eu estou falando para você? Orar nunca é demais, ler a palavra nunca é demais. Nunca é demais, faça em abundância. E para terminar, Ezequias reúne todo mundo e dá uma palavra. Ele pôs os oficiais de guerra na frente do povo, reuniu-os na praça junto ao portão da cidade, e lhes falou ao coração dizendo: sejam fortes e corajosos, não tenham medo, nem se assustem por causa do rei da Assíria, nem por causa da multidão que está com ele, porque conosco está alguém que é maior do que o que está com ele. Com ele está o braço de carne, mas conosco está o Senhor, o nosso Deus, que nos ajuda para guerrear as nossas guerras. O povo se animou com as palavras de Ezequias,
rei de Judá. Ezequias, ele sabe que para resistir o diabo, ele tem que fortalecer a fé. Se você não tiver fé, querido, você não consegue resistir. Se você não tem fé, você não consegue resistir. 1 de Pedro, eu termino com esse texto. 1 de Pedro, capítulo 5, verso número 8 ao 11. Sejam sóbrios e vigilantes. O inimigo de vocês, o diabo, anda em derredor, como um leão que ruge procurando alguém para devorar. Resistam-lhe, firmes na fé, certo de que os irmãos de vocês, espalhados pelo mundo, estão passando por sofrimentos iguais aos de vocês. E o Deus de toda a graça, que em Cristo os chamou à sua eterna glória, depois de vocês terem sofrido por um pouco, Ele mesmo irá aperfeiçoar e firmar, fortificar e fundamentar vocês. A Ele seja o domínio para sempre. Amém. Sabe o que aconteceu com essa história? Ezequias se submeteu e resistiu. Verso número 20. Então o rei Ezequias e o profeta Isaías, filho de Amós, oraram por causa disso. Por causa do quê? Por causa da guerra. Oraram e clamaram ao céu. E o Senhor enviou um anjo que destruiu todos os homens valentes e os chefes e os príncipes no arraial do rei da Síria, do inimigo. E este, com o rosto coberto de vergonha, voltou para a sua terra. Sabe o que eu li aqui? Ezequias não precisou lutar, porque quem se submete e resiste, o diabo fugirá de vós. Se o diabo tem acampado ao derredor, lembre-se que o anjo do Senhor está ao redor daquele que o teme e o livra. Sabe o que eu estou falando para você nessa noite? Que para participar dessa mesa, você precisa se submeter a Deus. Restaure o templo, que é a morada do Espírito Santo. Tira para fora toda a porcaria de pecado, toda a imundícia de iniquidade. Celebre um culto ao Senhor com expectativa, alegria, humilhação, disposição de coração. Ei, celebre a aliança, não deixa nada te tirar da mesa. Se é falta de perdão, perdoe. Até quando você vai carregar isso? Mas não deixa de participar como filho da mesa. Se submeter a Deus é ser fiel na minha devoção a Ele e na minha contribuição. Seja fiel. O inimigo vai se levantar, ele vai, querido. E que bom que ele está se levantando. Tem hora que eu brinco com as pessoas e falo assim, ó, cuidado que o diabo está atrás de você. E que bom que ele está atrás de você, significa que você não pertence a ele. Porque o diabo só vai atrás daquele que não pertence a ele. Então se o diabo está se levantando, preste bem atenção, você não tem que ficar com medo não. Só ofereça resistência. Resistir o diabo e ele fugirá de vós. Fique em pé onde você está aí.